Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá? Vamos falar mais um pouco das escrituras. Bom, hoje eu vou falar de algo que eu estava meditando com relação a algumas leituras minhas e já vou avisando o pessoal que é pré-tribulacionista, seja é, aqueles que acreditam no arrebatamento antes da tribulação ou no meio antes da grande tribulação. Aqui a gente vai falar o contrário. Eu creio que a gente vai passar pela grande tribulação, vai passar por tudo, vai enfrentar todos os eventos, lógico, com a presença de Deus, e é Ele que vai nos sustentar, e é isso que eu vou abordar aqui, não de forma profunda, mas de forma a responder uma pergunta que veio na minha cabeça quando eu estava meditando na palavra, que é o porquê que Deus levou o povo dele para o deserto. E não sei se você sabia, nós, a Igreja de Cristo, iremos ao deserto novamente nos últimos dias. Bom, então vamos lá. Voltando um pouquinho lá para o Êxodo, a gente vai notar em que Moisés ele foi convocado, ele foi separado do seu nascimento, ele foi protegido por Deus, ele foi conduzido a morar até dentro, vamos dizer assim, ele foi escondido diante do nariz de Faraó, porque ele morou no seio faraônico ali, ele foi adotado, né, pela filha do Faraó e, enfim, viveu lá por um bom tempo, foi muito bem tratado mas o que acontece é que quando ele, né, indo lá para frente já, quando ele, na sua idade adulta, ele foi convocado por Deus lá, lembra da tão famosa passagem em que ele vê Deus se manifestando como fogo na sarça, e enfim, e Deus dá a missão para ele de libertar o povo israelita da escravidão no Egito e, e pressionar, né? Instruir ele a pressionar o faraó para que liberte o povo, para que libere esse povo. Logicamente, faraó não queria libertar, né? Tinha trabalho grátis ali, né? Teoricamente, vamos dizer assim, uma mão de obra farta, porque tinha o povo era grande ali. Enfim, Moisés vai, pressiona e encurtando a história, resumindo bem para vocês, Faraó faz, não dá o braço a torcer, Deus junto, né, Deus através de Moisés manda as pragas e toda aquele histórico, aquela sequência de pragas vem para abalar a vida dos egípcios ali e principalmente do governo faraônico. E somente na última praga, quando há a morte dos primogênitos, é que eles mandam esse povo embora, né? O povo de Israel, os israelitas embora. Eles liberam o povo para seguir para o deserto. Mas o interessante é que nesse entremeio desse acontecimento da morte dos primogênitos, Deus instrui Moisés a chegar para o povo e falar, ó, pintem as entradas das portas de suas casas aí com o sangue de um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro, cubram a entrada das portas aí com sangue, assem esse cordeiro e comam ele. Ou seja, para que o anjo da morte, quando passar, não entre ali, né? É como se fosse protegido pelo sangue do cordeiro. Uma mensagem já o que viria a ser o sacrifício de Cristo, né? Principalmente no que tange o Apocalipse. Mas enfim, voltando um pouquinho aqui no Êxodo, o que acontece? Esse povo faz isso e ele sobrevive, né? É dito assim, uma das recomendações é comam com pressa e não deixar, para eles não deixarem nada para trás. Se sobrasse alguma coisa, eles queimassem. Ou seja, só o povo de Deus, só o povo, né, de Iá, vai consumir o sacrifício do cordeiro, vai aproveitar desse sacrifício do cordeiro, vai ser sustentado, nutrido por esse sacrifício do cordeiro. O que foi físico aí nessa época, né, em que eles comeram a carne desse animal e se alimentaram para poder sair, vamos dizer assim, em fuga, né, para estar abastecido em fuga, levando para os dias de hoje, quem aceitou a Cristo, quem aceitou Jesus, né, aceitou seu sacrifício de sangue, hoje é coberto pelo sangue. Hoje digamos assim, o anjo da morte
mas da morte verdadeira mesmo, não da morte carnal, da morte espiritual. Ele passa longe daquele que aceitou o sacrifício, né? Jesus nos sustenta hoje e nos sustentará naqueles últimos dias, quando a gente será levado para o deserto também, para acontecer basicamente quase a mesma coisa que aconteceu com esse povo aqui. Eu vou discorrer aqui, vocês vão entender, tá? Então, o que acontece? Então, vamos voltar lá. O povo de Israel é levado ao deserto, eles estão fugindo, logicamente, né? E Deus avisou, na palavra diz que ele endureceria o coração de Faraó, e Faraó foi atrás dos israelitas novamente, chegando até o ponto da travessia do Mar Vermelho, onde, através de Moisés, Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa no meio, e quando os egípcios vão passar para tentar ir atrás, para pegar os israelitas, Deus, né, cobre eles com o mar e acaba com a raça dos camaradas lá. Mas enfim, o que acontece? Deus, ele leva o povo para o deserto, Deus sustenta o povo no deserto, não deixa faltar nada, água, comida, nada, não deixa que morram de frio, não deixam que morram com calor escaldante durante o dia. Deus sustenta de todas as formas, né? Espero que vocês leiam o livro para vocês terem uma noção mais específica. Eu não vou adentrar muito muito a fundo aqui para não ficar muito longo. Mas Deus caminha praticamente com o povo, né? E logicamente, até na maioria das vezes através de Moisés. Mas o interessante é que ali no capítulo 19, ele dá instrução para Moisés a convocar o povo para que se purificasse durante 3 dias e se preparasse, porque ele desceria para que ele se apresentasse diante do povo, e o povo, né, começasse a participar tivesse relacionamento com ele também. Acontece que ele desce e o povo fica com medo, porque ele desce, né, com uma porção do poder dele ali. Obviamente ele não desceu com todo o poder, senão humanidade alguma sobreviveria, mas ele desce com o poder dele ali, com parte do poder dele, e o pessoal fica com medo, os israelitas ficam com medo, e até vou ler essa parte para vocês terem uma noção do que aconteceu. Êxodo 19, do 3 ao 6. Então subiu Moisés, ele subiu para falar, né, para falar para receber a instrução de Deus, e Deus fala para ele, diga assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás ao filho de Israel. Esse foi o que ele deu de instrução para Moisés chegar a falar com o povo. Tá, Moisés vai lá, né, fala com o povo para eles se consagrarem, tal, para se purificarem, né, e, enfim. Aí vocês já sabem, eu contei aqui, ele desce com poder, o povo fica com medo, ver toda aquela, né, toda a manifestação de Deus. E quando eles presenciaram ali, Êxodo 20, do 18 ao 21, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura onde Deus estava. Ou seja, Deus se mostrava poderoso, mas sempre com essa pegada de misericórdia dele. Ou seja, parece, vocês estão vendo meu poder, mas isso daqui, todo esse poder aqui não é para destruir vocês, é para proteger vocês. Moisés entrava com segurança na presença de Deus. Provavelmente Deus queria que o povo também tivesse esse acesso, mas o povo afinou, né? O povo não quis. Até me parece bem atual, né? Isso, né? O povo não querendo ter relacionamento com Deus. E hoje em dia tem vários Moisés aí, né? Assumindo essa responsabilidade que teria que ser do povo cristão, né?
de ter esse acesso, vamos dizer assim, esse relacionamento direto com Deus. Porque o povo muitas vezes quer terceirizar, quer falar o falas tu com ele e depois fala conosco, né? Tipo pastor, padre, eh, rabino, sei lá, quem mais. Quando, embora alguns sacerdotes, digamos assim, né, das denominações hoje curtem muito essa terceirização, porque daí eles conseguem manipular, vamos dizer assim, a massa, né? E para você ver como a massa torna-se idiotizada a partir do momento em que ela terceiriza coisas que ela deveria fazer por si mesma, né? Principalmente o relacionamento com Deus, isso é o principal. Não deveria se terceirizar isso aí. Isso aí é responsabilidade, né? O meu relacionamento com Deus é responsabilidade minha, não é responsabilidade de nenhum sacerdote religioso. Mas, enfim, Deus tentou, né? Graças a Deus ainda o sacerdote ali era muito bom, era Moisés, né? Então eles estavam bem representados. Mas isso não viria a acontecer sempre. Enfim, interessante que vocês viram ali em Êxodo 19, do 3 ao 6, que tem um trecho que fala: Tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Esse trecho faz menção a Apocalipse 12, do 13 ao 18. Aliás, Apocalipse 12, do 13 ao 18 faz menção a esse trecho aqui, dando a entender e já, né, já entregando que a gente vai parar no deserto mesmo. O Apocalipse 12, do 13 ao 18. Vou ler só um pedaço dele, tá? Não vou ler inteiro. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz ao menino. A mulher aqui é a igreja, no caso. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Será sustentada por Deus, né? Mulher recebeu as duas asas de uma grande águia, assim como no Êxodo 19:3. Como vos levei sobre asas de águia. Seremos sustentados. Por que que o povo de Deus foi tirado do Egito? Porque ele não conseguiria cumprir os estatutos, eles não conseguiriam adorar a Deus lá. Não só porque o Estado egípcio não deixaria eles adorarem a Deus da forma correta, né? Não permitiriam, eles estavam num regime de escravidão, tudo colaborava para que eles não conseguissem exercer o sacerdócio deles diante de Deus e não cumprissem os estatutos como Deus gostaria, tá? E logo eles não conseguiriam ser santos. Deus queria um povo santo. Então logo ele separa o seu povo. Porque o que é ser santo? Ser separado, ser consagrado, ser exclusivo, né, de Deus. E é isso que Deus quer do seu povo. E a santificação, a santidade é um processo. Deus deixa bem claro no livro de Êxodo aqui que ele leva o povo para o deserto, né? Ele deixa o povo só sobre os cuidados dele, para ensinar, para passar todos os estatutos. Lá eles recebem a Torá, lá eles vão aprender como que eles devem se comportar, como eles devem influenciar nações. Lógico, você vai ver no livro de Êxodo que dá 2 palitos, eles já fazem um bezerro de ouro, já sacaneiam já um dos mandamentos, né, que é não farás imagem de escultura e não as adorarás, enfim. Isso perdura até hoje, vocês sabem disso, não vou entrar em detalhes. Mas enfim, e tudo isso acontecerá nos últimos dias. Seremos levados ao deserto para que a gente consiga viver essa santidade em plenitude e para que a igreja se prepare para ser apresentada como imaculada no retorno do Cordeiro, né? Para que ela seja apresentada como noiva imaculada, como a palavra diz, né? Porque até então, vamos e venhamos, a igreja de noiva imaculada não tem nada, né? Tá mais para meretriz do que para noiva imaculada. Mas enfim. E por quê? Porque também nós, nesse estado mundano, seja lá onde você mora, em alguns lugares é mais difícil ainda, mas você não consegue seguir os estatutos de Deus. Por exemplo, guardar o Shabá. Guardar o Shabá nem eu consigo, entendeu? E eu vamos dizer assim, tô quebrando um dos mandamentos. Isso, e é estatuto perpétuo, isso aí é para fazer sempre. Ou seja, eu já tô errando mesmo sem querer errar.
Deus, como é misericordioso, ele vai nos, vamos dizer assim, vai promover um meio com que a gente consiga adorá-lo em plenitude. Por enquanto, a gente se esforça para participar desse processo de santidade, entendeu? E lá no deserto a gente vai conseguir cumprir todos os mandamentos. Ele deixa bem claro na palavra ali que quem não seguir os mandamentos morrerá. Eu creio que até será uma peneira essa fase onde a igreja irá para o deserto nos últimos dias também. E, e lá a gente será, vamos dizer assim, doutrinado e polido, né? Seremos como o ouro trabalhado na mão do ourives, né? Em grandes temperaturas. Por isso, né, teremos que passar pela grande tribulação. Não tem como a gente não passar pelo fogo para que o ouro se torne o mais puro possível, né? E é interessante que o ourives considera um ouro puríssimo e refinadíssimo quando ele consegue ver o reflexo dele, né, no ouro derretido ali, né? E é muito louco isso. Deus tem que tem que olhar para nós e ver ele, né? Jesus tem que olhar para nós e ver ele. E esse ouro precisa ser passado por grandes temperaturas. Ou seja, a gente vai passar por um processo árduo, mas necessário. E seremos supridos em todo esse processo por Deus. A palavra é clara com relação a isso. E a gente tem que se manter com fé até lá para que a gente participe disso, né? E não caia no engano. Cuidado para que não vos engane até lá. Bom, antes que eu entre em outros assuntos aqui a respeito e fuja do assunto do texto, o que eu queria falar era isso mesmo. Nossos antepassados foram levados ao deserto para que se purificassem, para que fossem santos. E nós seremos também, porque assim como diz em Hebreu 12:14, né, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a gente tem que buscar a santidade, tá? É o principal para ser igreja, entendeu? Seja você um famigerado desigrejado, mas seja igreja e seja santo. E assim você fará parte da noiva imaculada do Senhor. Esse dia está chegando. Um abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus, em nome de Yeshua. E é isso aí, um abraço.